Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo com os Autores, um programa da Editora do Brasil, que busca debater temas da atualidade e da realidade do professor da educação básica. Hoje, o nosso tema é meio ambiente e educação ambiental. Para falar sobre esse assunto, eu tenho como convidados os professores e autores de livros didáticos Levon Boligian e Andressa Alves. Levon e Andressa são um casal, têm 2 filhos e trabalham juntos na produção de materiais didáticos há mais de 25 anos. Levon é professor do Instituto Federal Catarinense, em São Francisco do Sul, licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, doutor em Ensino de Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite e bom estar aqui com vocês hoje. Andressa é geógrafa, mestre em Geografia e especialista em Gestão Ambiental, arte educadora e artesã. Bacharel e licenciada em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina, UEL. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fernando, pelo convite e agradeço a oportunidade também. Levon, no momento a discussão sobre os problemas ambientais tem sido evidenciadas pela mídia, sobretudo devido a movimentos negacionistas, que contestam as evidências científicas e as mazelas socioambientais provocadas pelo consumo exacerbado de nossa sociedade. Nesse contexto, qual a importância de se persistir na abordagem da temática ambiental no âmbito escolar? De fato, gente, o que a gente percebe que tem uma espécie de uma banalização, né, da relevância que existe no trabalho com a discussão ambiental em sala de aula. É muito importante estar atento, né, né, em cima desse discurso aí, porque isso não pode diminuir a importância que a discussão ambiental, né, tem no currículo e que deve ter e continuar tendo dentro do âmbito escolar. A geografia, ela tem uma contribuição muito grande para dar nesse sentido, como disciplina, né, escolar. A geografia, ela pode, por exemplo, trazer uma visão para os alunos bastante peculiar, bastante própria dela, que é a de trabalhar a espacialidade desses fenômenos, desses problemas, enfim, né, e trabalhar não só a espacialidade, mas também trabalhar essas questões em escalas geográficas de análise diferente. Desde, obviamente, de uma discussão mais ampla, mais global, planetária, que é o que geralmente os alunos acabam se deparando, né, com as notícias da mídia, enfim, mas trazendo também para uma discussão uma escala nacional, regional e, né, obviamente, de suma importância, trazer essa discussão para a escala do lugar, né, do lugar de vivência desse aluno. Então, essa é uma particularidade da nossa disciplina. Obviamente que outras disciplinas do currículo também vão abordar isso, cada uma tem a sua particularidade, mas a geografia, ela tem essa função de desenvolver essa noção espacial, né, nos alunos, e isso contribui grandemente com o desenvolvimento desse espírito, né, desse senso crítico que a gente espera, né, desenvolver nos alunos para realmente termos aí cidadãos exercendo, né, os seus direitos e a sua cidadania de maneira plena. Ou seja, essa dimensão espacial, né, dos fenômenos, ter essa capacidade de vislumbrar isso no nível espacial, esse raciocínio, né, espacializado de todas essas discussões é fundamental, e a geografia está aí no currículo para poder auxiliar, né, o desenvolvimento dos alunos na escola, na sala de aula, nesse sentido. Então, é fundamental que a gente persista, que nós continuemos, sim, continua sendo, né, nunca deixou de ser, na verdade, de grande relevância o trabalho com a discussão ambiental em sala de aula, com certeza. Entendi. Agora, de que maneira a BNCC indica a necessidade de se trabalhar a problemática ambiental em sala de aula no componente curricular de Geografia?
Olha, Fernando, realmente essa pergunta é muito importante, porque ainda que a BNCC tenha sido publicada há uns 2 anos, nesse período, e a gente sabe que nesse período os professores, né, já devem ter se debruçado sobre o documento e tal, mas é importante a gente destacar onde o documento, né, o currículo, ele acaba apontando essa importância, essa relevância que tem a discussão ambiental. Um destaque dentro da BNCC de Geografia, para o componente de Geografia, é o fato de, dentro da estrutura principal, né, do documento, você ter um componente que é a unidade temática, que se repete em todos os anos, que trata basicamente ou exclusivamente disso, né, que é a unidade temática Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida. Mas não é só aí, né? Ela também acaba apontando para a gente algumas habilidades, ano a ano, que vão exigir, né, que se trabalhe determinadas habilidades em sala de aula com o objetivo focado nessa questão da preservação, dos problemas ambientais, da necessidade de conservação, né, dos recursos, enfim. E aí a gente pode estar mencionando algumas delas aí que são muito importantes. Então, por exemplo, no 6º ano, a BNCC ela aponta para a gente, e seria interessante a gente mencionar, a habilidade 11, onde se solicita que o aluno desenvolva a capacidade de analisar, né, as interações entre sociedade e natureza, os componentes físico-naturais, né, onde ele vai estar estudando a biodiversidade do local, né, onde ele vive, né, do município que ele vive, e também, né, fazendo uma ponte com essa biodiversidade, a importância da biodiversidade em escala planetária. A habilidade 6, por exemplo, ela trabalha com a questão da transformação das paisagens, né, pelo trabalho humano, por meio do desenvolvimento das atividades agropecuárias, né, e como que a indústria também impactou nessa transformação. Já a habilidade 12, ela fala muito sobre a questão, né, aponta para a necessidade do aluno conseguir identificar o consumo, né, dos recursos hídricos e a importância, né, das bacias hidrográficas, não só no contexto brasileiro, mas também mundial. No 7º ano, a gente pode destacar a habilidade 12, onde se faz um trabalho, se solicita, né, que se faça um trabalho muito importante com o conceito de unidades de conservação. Então, o que é a unidade de conservação? E se solicita que o aluno verifique isso no município, né, onde ele vive. Então, veja, sempre trabalhando com aquilo que a gente falou, né, com essa função importante da geografia de trabalhar diferentes escalas de análise. No 8º ano, por exemplo, a gente tem a habilidade 20, onde, dentro de um contexto de América e África, o aluno ele vai se debruçar ali sobre um estudo sobre as desigualdades socioeconômicas e sobre como, né, as sociedades desses continentes fazem uma pressão muito grande sobre os recursos naturais. Já a habilidade 16, no 8º ano, vai trazer para a gente as problemáticas, né, ligadas ao processo de urbanização e quais são né, os desdobramentos disso sobre o meio ambiente, né, urbano e da população. O 9º ano traz a habilidade 9, por exemplo, que pede que os alunos analisem, né, as características também ligadas às discussões de desigualdades socioeconômicas, né, e, sobretudo, a pressão dessas sociedades, né, sobre o meio físico natural. E a 18, inclusive, a habilidade 18 do 9º ano, trabalha com a questão do uso dos recursos naturais, a importância de trabalhar as fontes de energia, os tipos de fontes de energia e, obviamente, a importância de trabalhar com fontes limpas de energia. Então, veja, a gente tem várias habilidades no documento que apontam, né, esse caminho, né, da importância dessa temática ambiental dentro do currículo. Okay? Então, isso é muito importante. O documento ele traz esse respaldo para a gente estar trabalhando sobre esse foco, né, em sala de aula.
Andressa, qual a importância de se trabalhar as questões ambientais dentro de uma visão integradora sobre o meio ambiente? Então, veja só, não basta atualmente a disciplina de geografia trabalhar essas questões, e somente a disciplina de geografia. Por isso também na BNCC são sugeridos trabalhos que englobam, né, essa visão do meio ambiente dentro de outras disciplinas. É muito importante também que os professores de todas as disciplinas abordem essas questões ambientais, de modo que todas as áreas do conhecimento abranjam esses conteúdos, né? A educação ambiental, ela não é somente a responsabilidade das ciências relacionadas ao estudo da natureza, como a gente já estava aí acostumado há muito tempo, sendo abordado, por exemplo, pela geografia, pelas ciências ou até mesmo pela biologia, no caso do ensino médio. Essa visão, ela já foi ultrapassada e ela precisa ser superada cada vez mais. Por isso, as orientações curriculares brasileiras, elas abordam as discussões a respeito do meio ambiente como competência do currículo de forma geral, e não somente de uma ou duas disciplinas, né? A educação ambiental, ela passou a ser vista na escola como um tema interdisciplinar, e ela pode ser abordada em projetos que envolvem todas as disciplinas. Então, o que se tem buscado, especialmente, são projetos pedagógicos permanentes que envolvam a participação dos alunos no desenvolvimento da consciência crítica e que abranjam também as problemáticas ambientais, da escala local, especialmente, né? Mas também em escala global. É importante também a gente abordar o tema na geografia com debates, discussões, criações de recursos, projetos, pesquisas que estejam diretamente relacionados ao currículo escolar, porém, é possível também que essa abordagem seja feita na matemática, com elaboração de gráficos, análise estatísticas. É importante que em língua portuguesa seja possível proporcionar discussões orais de temas ambientais, a composição de textos, levar os alunos à argumentação, à análise, formulação de opiniões, enfim. E ainda em outras disciplinas, como em artes, história, educação física, que podem ser planejadas ações procedimentais para que se trabalhe com clareza e com um planejamento específico para esse trabalho. Entendi. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Nos anos iniciais, no Fundamental 1, como o professor pedagogo ele tem esse domínio de todas as disciplinas do seu trabalho, ele consegue abordar os conteúdos da educação ambiental de uma forma contemplar o planejamento dele, né, de uma forma que o conteúdo abranja áreas diferentes do conhecimento. Já no Fundamental 2, que é o caso do sexto ao nono ano, os professores são especialistas, então eles precisam fazer esse planejamento juntos, né, e definir como será essa abordagem da educação ambiental, cada um dentro de sua área do conhecimento, né. Dessa forma, o que a gente percebe assim, é que o material didático ele precisa e ele deve apresentar essa abordagem integradora, proporcionando ao professor momentos que ele possa trabalhar de forma integrada com outros profissionais, né? Reunindo aí os conhecimentos de diversas áreas sobre o meio ambiente e trabalhando esses problemas tanto locais quanto regionais e até mesmo globais. Como a coleção GEL colabora com essa visão integradora a respeito das questões ambientais? Então, a coleção GEL ela tem uma seção especial que ela busca contemplar, né, essa visão integradora da geografia com outras disciplinas, com outras áreas de conhecimento. A seção Conexões se chama, ela traz conteúdos que proporcionam esse trabalho
indicam para o professor o momento que é possível fazer essa integração. Ela é uma sessão que busca conectar os conteúdos que são trabalhados na geografia com outras áreas de conhecimento. Esses conteúdos, eles não são necessariamente o foco de estudo principal dentro da área, ou específico, mas eles trazem outros elementos que proporcionam essa aproximação com outras áreas. E nesse momento é possível, então, estabelecer analogias entre os temas e outros procedimentos. Além desses momentos proporcionados pela sessão Conexões, a gente tem também outros momentos no livro em que o professor pode trabalhar de forma integradora. Então, por exemplo, ou na conexão com ciências, ou em outros momentos, que é indicado lá no trabalho com GEL, ele pode, por exemplo, trabalhar a importância dos recursos naturais, a ação humana e os impactos ambientais com língua portuguesa, proporcionando, por exemplo, trabalhos de análise e interpretação de textos jornalísticos ou literários, que são textos que estão presentes na obra, né? Do começo ao fim, o professor tem a oportunidade de trabalhar com esses recursos. Em artes, por exemplo, o professor pode utilizar a linguagem gráfica, a linguagem artística, por exemplo, com charges ou obras de arte que são apresentadas no livro, que também tem relação com a questão ambiental. Então, é um momento importante que pode ser trabalhado no livro, essa visão integradora. Em matemática, por exemplo, em história, com análise de gráficos históricos ou outros dados que remetam à ocupação e à transformação do espaço geográfico, que esse sim é o foco principal do conteúdo da geografia. Então, nós temos essas oportunidades de trabalho dentro da coleção. Mas então, professora, essa proposta de visão integradora é uma abordagem interessante para se trabalhar a educação ambiental em sala de aula? Sim, essa proposta é interessante, mas por quê, né? Essa visão, ela é importante para os estudantes do ensino básico que estão inseridos nesse contexto daquilo que a gente está falando, que é voltado à educação ambiental, eles identifiquem os elementos naturais à sua volta, percebam o contato que eles têm com esses elementos da natureza, seja com a água, com o solo, com a fauna, com a flora, enfim, os elementos que estão presentes no seu dia a dia. Isso é a base para o entendimento daquilo que vai ser abordado dentro da educação ambiental, né? Então, eu preciso levar os alunos a perceber o meio onde vivem, o lugar onde vivem, e também, é claro, os problemas ambientais ali existentes, né? Porque, na verdade, essa percepção do ambiente, né, do lugar onde se vive, é o entendimento necessário para que essa visão integradora ocorra, né? Atualmente, a educação ambiental ela é um dos principais focos das discussões educacionais, né? A gente já conversou sobre isso. E é destacada também como uma ferramenta que contribui para, não apenas para uma informação, mas especialmente para a formação do cidadão, né? Que são pessoas que se tornem capazes de entender a complexidade dos problemas ambientais. E não só isso, a abordagem da educação ambiental, ela proporciona que essas pessoas, esse cidadão, busquem soluções para essas questões, que também são soluções complexas, né? Porque os problemas são complexos, mas as soluções também são complexas. Então, esse entendimento, ele está dentro desse modelo, desse novo modelo de educação ambiental, que ele não é exclusivo de uma disciplina só, ele precisa ser visto como um todo, né? E ele precisa ser consolidado como um exercício de cidadania, de vivência, de responsabilidade social, responsabilidade política, e que proporcione a construção de novos valores e de novas relações entre a sociedade e a natureza, porque é preciso que ocorram mudanças, né? Então, essa abordagem do trabalho com a educação ambiental, ela vai deixar de ser
apenas um eixo transversal, né, que como era uma visão anterior, e ela vai se tornar um conteúdo estruturante do processo educacional. Então, isso que é importante, né? Dessa forma, o que nós vislumbramos é que o conhecimento ele seja desenvolvido a partir de atitudes, habilidades, construindo essa base da educação ambiental e promovendo uma formação interdisciplinar, né? A educação ambiental de certa forma, ela é fundamental para dar subsídios aos cidadãos, a participação de discussões, de decisões sobre as questões que envolvem o próprio espaço habitado, né? O lugar onde as pessoas vivem. Então, eu preciso conhecer esse lugar para eu poder agir sobre ele, eu preciso conhecer esse lugar para eu poder defender esse lugar, né? Então, isso parte especialmente da escola. E essa visão integradora, ela proporciona o envolvimento dos alunos, não somente dentro da sala de aula, mas também fora da escola, né? No seu ambiente e no seu espaço de vivência como um todo. Entendi. Mas então, professor, como a coleção GEL aborda a educação ambiental e a temática relacionada aos problemas ambientais em seus volumes? Olha, Fernando, dentro do material, a gente tem vários momentos onde é criado a possibilidade, né, onde tem a oportunidade do professor trabalhar a educação ambiental e a temática ambiental, de maneira geral, com os alunos. Então, são várias as páginas onde isso é destacado, né, esse conteúdo aparece. Claro que dentro dos contextos devidos, então, em cada volume, essa discussão vai aparecer dentro da unidade principal temática, dentro do contexto que está sendo trabalhado com o aluno, e principalmente por conta da metodologia que o material utiliza, né, que é o da aprendizagem significativa, a gente vai ter vários momentos que não só o conteúdo textual permite o professor trabalhar, mas também os recursos que são utilizados, né, no material, todos eles, sejam eles textuais, imagéticos, eles vão proporcionar para o professor momentos onde ele pode estar desenvolvendo as discussões. Por quê? Por exemplo, um momento onde uma imagem como um mapa, um gráfico, uma fotografia é colocado na página, muitas vezes ele aparece não só para dar suporte ao texto principal, à explicação a respeito daquela discussão ambiental, mas ele também oportuniza um momento onde o professor ele vai ter uma espécie de um roteiro, né, para ser desenvolvido com o aluno, de exploração daquele recurso, né, daquele mapa, daquele gráfico, daquele texto de terceiros que a gente está colocando e citando ali, onde o professor vai poder parar e desenvolver, né, uma análise, uma discussão, uma reflexão coletiva com todos em sala de aula. Isso faz parte da metodologia do material. Então, assim, em todos os volumes a gente tem momentos onde isso aparece, onde o professor não vai precisar ficar esperando, por exemplo, chegar lá no final do capítulo, na página de atividades final, para poder fazer esse momento, né, onde ele vai estar agregando e fazendo os alunos se voltarem para uma análise, para uma discussão, de maneira geral, em sala de aula. Porque não adianta só a gente trabalhar o texto, né, a discussão, ou mesmo ficar tudo muito em cima da exposição do professor. É preciso que o aluno interaja com aquele conteúdo, com o material didático, e esses momentos que eu estou mencionando, né, onde nós temos esses roteirinhos de estudo, de análise, eles proporcionam isso, que o aluno interaja com esse material, tá? Aprofundando esse conhecimento, interagindo com os outros colegas também, e fazendo com que essa discussão ela ganhe relevância, não fique somente ali, né, na leitura ou numa discussão mais rasa. Isso vai ser coletivizado em sala de aula e vai proporcionar uma aprendizagem muito mais relevante, né? Muito mais significativa, como o próprio nome diz, fazendo com que os alunos compreendam,
né, cada vez mais a importância dessa temática, dessa discussão, e fazendo com que a educação ambiental ganhe sentido. Esse é o foco mesmo da coleção GEO, com o trabalho em educação ambiental. Professores, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Vocês querem deixar alguma mensagem ou alguma consideração final? Então, pessoal, nós agradecemos muito essa oportunidade de falar, especialmente sobre um tema tão importante atualmente, que é relacionado à educação ambiental, né? É um trabalho que faz parte do currículo escolar como um todo, e nós precisamos, a partir do conhecimento trabalhado em sala de aula, nós precisamos sempre fomentar essas discussões, para cada vez mais colocar isso em evidência. Eu agradeço muito e um abraço a todos. Olha, Fernando, eu gostaria de dizer o seguinte, que professores de geografia não esmoreçam, né, nessa jornada aí. Nós precisamos continuar mostrando para a sociedade o que a geografia tem, né, para contribuir, não só na temática ambiental, mas, enfim, né, essa contribuição que a geografia pode dar na formação desses jovens, né, enquanto estudantes, enquanto cidadãos do mundo, né, não só brasileiros, mas do mundo também. E, assim, agradecendo bastante o convite que foi feito, dizendo que foi muito prazeroso, muito legal estar aqui com vocês hoje, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado pela presença de vocês. Eu fico por aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e até a próxima.